gente está fazendo um vídeo só com áudio gravado, tá? Vai ser uma aula mais rápida. Eu queria apresentar para vocês cinco exercícios, né? 5 formas da gente conseguir calcular, trabalhar a escala cartográfica, né? Então, como que a escala cartográfica ela aparece para a gente na forma de problemas, na forma de questões, tá? Então, essa aqui é a primeira questão. Eu vou sempre deixar essa nossa fórmula aqui no cantinho, para a gente não esquecer, tá? E para que vocês possam memorizar, né? Então, a gente tem aqui o Dzão, né, que é a distância real, o E, que é a escala, e o Dzinho, que é a distância no mapa, em centímetros, né? A distância real, em geral, ela é dada em quilômetros, mas pode ser dada também em metros, tá? Então aqui a gente tem, ó, uma primeira questão. Uma estrada possui uma linha reta, em linha reta, 15 quilômetros. Ao ser representada em um mapa de escala de 1 para 200 mil, qual o tamanho da representação em centímetros? Esse aqui é o tipo de questão mais comum, que pode aparecer sobre escala, né? Então a gente tem a distância real, que é o Dzão, né? Que é da estrada em linha reta, que é 15 quilômetros, e a escala do mapa, que é o E, né? 1 para 200 mil. Né? O que importa para a gente é esse 200 mil aqui, mostrando que nesse mapa, essa estrada aqui de 15 quilômetros, ela tem que ser reduzida 200 mil vezes, né, para a gente ter o tamanho aí dessa estrada. Então, vamos supor que a gente tem aí um mapa, né, e uma estrada, né, vou fazer uma estrada aqui, uma estrada aí de 15 quilômetros, né. Então, essa estrada aqui ela tem 15 quilômetros. 15 quilômetros é o nosso Dzão, né, ó. Dzão é igual a 15 quilômetros, né? E a gente tem a escala, que é 1 para 200 mil. 1 para 200 mil, né? O que a gente vai fazer aqui? Olha, se eu tenho Dzão e eu tenho escala, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o Dzão, que é a distância real, pela escala. Ou seja, eu vou diminuir, né, o Dzão, que é a distância real, pela quantidade de vezes que é a escala, né? Então eu vou reduzir esses 15 quilômetros 200 mil vezes. Então eu vou dividir 500 por 200. Vou dividir então o Dzão pelo E. Só que aqui então eu vou ter que transformar esses quilômetros em centímetros. Porque aí eu já vou ter, né, o tamanho da estrada, né, exatamente do tamanho que vai estar no mapa, né? Então, como é que vai estar no mapa esses 15 centímetros? Então, eu vou multiplicar esses 15 quilômetros, nós vamos multiplicar por 100 mil. Né? Por que por 100 mil? Ora, porque a gente sabe que 1 quilômetro corresponde a exatamente 100 mil centímetros. Né? Então aqui, ó, primeiro multiplicar por 100 mil, né? Que vai ser igual a quanto? Vamos lá. Se eu multiplico meus 15 quilômetros por 100 mil, deixa eu botar aqui 3 zeros. Eu vou ter isso aqui, ó, 1.500.000 centímetros. 1.500.000 centímetros. Então, eu vou dividir esse 1.500.000 centímetros por 200. Não é? Então, aqui, ó, eu vou dividir por 200, que é o 200 mil da escala. Né? E aí eu vou ter o tamanho da estrada em centímetros. Fazendo a operação aí, fazendo a continha, né? Nós chegamos
chegamos aí a 7,5 centímetros, né? Então, a nossa resposta é justamente essa daqui, ó, 7,5 centímetros. Então, uma estrada que possui em linha reta 15 quilômetros no mapa, de escala de 1 por 200 mil, no mapa, essa estrada vai ter 7,5 centímetros. Então, essa reta aqui, ó, ela tem 7,5 centímetros, mas na realidade ela tem 15 quilômetros. Só que esses 15 quilômetros, eles foram transformados em centímetros, né, ao ser multiplicado aqui ao ser multiplicado por 100 mil, né, e depois dividido pela escala, que é 200 mil. Então, eu tinha o Dzão, a escala, e eu tive que dividir o Dzão pela escala para achar o Dzinho. Tá ok? Então, próxima questão. Próxima questão, então, a gente tem aí, ó. Considerando que a distância real entre duas cidades é de 150 km e que sua distância gráfica no mapa é de 5 centímetros, qual é a escala? Então, ó, que interessante. Eu tenho a distância no mapa, né? A distância no mapa entre duas cidades, né? Essa distância no mapa é igual a, segundo a questão, 5 centímetros, né? E na realidade, esses 5 centímetros, eles dizem respeito a 150 quilômetros, na realidade. Então eu tenho o Dzão, que é 150 quilômetros, né? Vamos colocar aqui, ó. Né? Eu tenho o Dzão, que é igual a 150 quilômetros, e eu tenho o Dzinho, que é igual a 5 centímetros, né? O que nós vamos fazer aqui? Mais uma vez, nós vamos multiplicar, ó, os 150 km por 100 mil, para a gente achar essa distância em centímetros. A gente tem que estar com a mesma unidade aí, tá? E é muito mais fácil transformar o quilômetro em centímetro do que o centímetro em quilômetro. Então, se eu pegar os 150 mil e multiplicar pelos 100 mil, eu vou ter aqui a soma de 15 milhões de centímetros. Então, eu tenho 15 milhões de centímetros, que é o meu Dzão, e tem a distância no mapa de 5 centímetros. Então, eu vou dividir o Dzão pelo Dzinho, né? Ao dividir esses 15 milhões de centímetros por 5 centímetros, eu vou ter exatamente a minha escala, né? Por 5 aqui, ó. Por 5 centímetros. Né? Ao divisão aqui, eu vou ter exatamente a minha escala, né? Vai dar um número, vai dar um número que eu vou utilizar para mostrar quantas vezes esses 150 quilômetros ou 15 milhões de centímetros foram reduzidos para ter 5 centímetros. Fazendo a operação, eu chego aí então ao número de 3 milhões, não é? 3 milhões. Então a minha escala é de 1 por 3 milhões. Essa é a minha resposta. Aqui vocês podem dizer, mas é 3 milhões de o quê? Gente, 3 milhões é uma relação, tá? Não é, aqui você não vai colocar nem centímetro nem quilômetro. Aqui é uma relação. A relação é a escala. Tá joia? Então eu tinha o Dzão, né? Que é os 150 quilômetros, que eu multipliquei por 100 para transformar em centímetros e cheguei a 15 milhões de centímetros. E eu dividi os 15 milhões por 5 centímetros, que é o tamanho da estrada, né, no mapa. No mapa. E aí eu chego à conclusão que, ao dividir, né, o Dzão, 150 quilômetros, ou 15 milhões de centímetros, pelo Dzinho, 5 centímetros, eu tenho o E, eu tenho a escala, que é 1 por 3 milhões. Então a minha escala é 1 por 3 milhões. Tudo que foi reduzido nesse mapa aqui foi reduzido
3 milhões de vezes. Próxima questão. Então a gente tem aí, ó, sobre um mapa com escala de 1 para 250 mil, um geógrafo demarca uma linha de 10 centímetros de comprimento. Essa linha medirá na realidade. Então a gente tem aí, ó, né, um mapa, né? E esse mapa ele tem a escala de 1 para 250 mil. Então tudo nesse mapa aqui foi reduzido 250 mil vezes, né? E eu tenho a linha de 10 centímetros, não é? Então eu tenho aqui a escala, que é o E, na nossa fórmula, né? 1 para 250 mil, e o Dzinho, que é a distância no mapa, de 10 centímetros. O que eu quero? Ora, eu quero saber quanto que esses 10 centímetros aqui, num mapa de 1 para 250 mil, ele corresponde na realidade, né? Então, ó, eu tenho o E e o Dzinho. Quando está do lado aqui, então eu vou ter que achar o E, que está aqui em cima, né? Ó. Quando está do lado aqui, eu não divido não, eu multiplico. Quando eu tenho o D e o Dzão e Ezão, eu divido. Quando eu tenho Dzão e Dzinho, eu divido. Mas quando eu tenho o E e Dzinho, nesse caso aqui, ó, né, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir perfeitamente, né? Perdão, multiplicar. Por quê? Porque eu vou pegar meus 10 aqui, 10 centímetros, e vou multiplicar pela escala, por 250 mil. Aí eu vou saber que esses 10 centímetros corresponde na realidade uma distância 250 mil vezes diminuída, reduzida. Então eu vou ter quanto aqui? Fazendo essa multiplicação. Eu vou ter 2 milhões e 500 mil, o quê? Centímetros, porque eu multipliquei centímetros. Então eu sei que essa linha que tem 10 centímetros no mapa, na realidade, ela tem 2 milhões e 500 mil centímetros. Como é que eu transformo centímetros em quilômetro? Multiplicando por 100 mil. Não é isso? Mas nesse caso aqui eu não vou multiplicar. Nesse caso aqui eu tenho centímetro, eu não tenho quilômetro. Nesse caso aqui eu vou dividir, né? Eu vou dividir 2 milhões e 500 mil por 100 mil. Então eu vou dividir, ó, 2 milhões e 500 mil centímetros, eu vou dividir por 100 mil. Eu vou chegar a, perfeito, 25 quilômetros. Então eu sei que no mapa de 1 para 250 mil, 10 centímetros representa 25 quilômetros. Essa distância aqui no mapa de 10 centímetros, num mapa de escala de 1 para 250 mil, representa 25 quilômetros. Tá ok? Próxima questão. Questão 4 diz assim, ó. Considere 2 mapas que representam a região metropolitana de São Paulo, com as seguintes escalas. Mapa 1, 1 por 30 mil. Mapa 2, 1 por 600 mil. Pode-se afirmar verdadeiramente que... Então, ó, eu tenho um mapa de 1 para 30 mil e 1 para 600 mil. E aí a questão, ela vai dar ela vai dar pra gente 4 alternativas, né, ó. Em ambos os mapas, há uma representação cartográfica com grande riqueza de detalhes. Então, nos 2 mapas, nós temos grande riqueza de detalhe. Os 2 mapas possuem o mesmo tamanho. O mapa 2 apresenta riqueza de detalhes por ter escala pequena. O mapa 1 tem escala grande e representa com maior riqueza de detalhes a área. Tá? Aí a gente tem aqui, pessoal, ó, esse desenho aqui, ó. Isso aqui é importante, tá? Por quê? Porque isso aqui ajuda a gente a entender essa diferença de escala menor, escala maior ou escala grande, escala pequena. Então, reparem aqui que a gente tem 1 por 100 mil e aqui na direita 1 por 10 mil. 1 por 10 mil, nós temos uma escala grande, maior, né?
e mais detalhes, porque eu enxergo melhor as vias, os quarteirões, não, né? Eu enxergo melhor a rodovia, né? E lá na escala de 1 para 100 mil, que é uma escala menor, eu não tenho tanto detalhe assim. Eu consigo enxergar uma área maior. Só que essa área maior, ela tem pouco detalhe, né? Aqui, por exemplo, na escala de 1 para 100 mil, eu não consigo enxergar, por exemplo, os quarteirões, né? Então, eu vou retomar esse lembrete aqui, né, que vocês já viram na aula passada, né? A escala grande, nós temos um denominador menor, né? 1 para 20 mil é maior do que 1 para 200 mil. Na escala grande, nós temos mais detalhes. Na escala pequena, com denominador maior, nós temos menos detalhes, né? Isso é o que vocês têm que memorizar, tá? Então aqui, a escala grande, ó, eu consigo ver o Rio de Janeiro, consigo ver as rodovias, consigo ver alguns quarteirões. Na escala pequena, é o Brasil inteiro, né? Eu não enxergo, por exemplo, detalhes. Aí vocês podem dizer, ah, mas dá para ver os estados, dá para ver aqui o Rio Amazonas, tal. Sim, mas não com detalhes, tá? O que a gente chama de detalhe são esses elementos menores aqui. Tá? Quando eu enxergo, por exemplo, bem, o desenho de uma rua, de um quarteirão, eu estou enxergando mais detalhe do que, por exemplo, quando eu vejo só um mapa do Brasil, né? Então, nesse caso aqui, qual que é a resposta correta? É a D. Né, ó, o mapa 1 tem escala grande, denominador menor, e representa mais detalhes. Representa a área com mais detalhes. Então, quando a gente vê esse denominador grande aqui, ó, 600 mil, você fala, ah, é uma escala grande. Não, nesse caso aqui, a escala é pequena, com poucos detalhes. Tá ok? Vamos lá. E por último, a questão 5. A questão 5, ela diz assim, ó, a distância entre dois pontos no mapa mede 25 milímetros. Utilizando a escala desse mapa, encontramos a distância real, de 100 quilômetros. Portanto, a escala desse mapa é... Então, eu tenho aqui, ó, o mapa, né? A distância no mapa aqui de 25 milímetros. Opa, né? De 25 milímetros, que é a distância, o Dzinho, ó, o Dzinho é 25 milímetros, né? Só vou acertar aqui, para ficar legal. Tem o Dzinho. E eu sei que esses 25 milímetros no mapa, que é o Dzão, corresponde a 100 quilômetros. Olha que interessante. Então eu tenho, mais uma vez, Dzão e Dzinho. Vou colocar o Dzão lá em cima para ficar melhor, ó. Eu tenho mais uma vez Dzão e Dzinho. E eu tenho que achar o quê? A escala. Então eu vou dividir o Dzão pelo Dzinho, tá? Antes eu tenho que acertar aqui, ó, né? Eu tenho quilômetro e milímetro. Olha só, né? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou transformar os dois em centímetros, tá? Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho o Dzão, que corresponde a 10 milhões de centímetro, e o Dzinho, que corresponde a 2,5 centímetros. Então aqui eu já posso fazer o quê? Posso dividir o Dzão pelo Dzinho, né? Então eu tenho aqui, dividindo 10 milhões de centímetros por 2,5 centímetros, eu chego ao número de 4 milhões de centímetros. Então a minha distância corresponde a 4 milhões de centímetros. É isso? Não, Nelson. Errou. Não é centímetro. É 1 por 4 milhões. É a escala. A escala, ela é uma relação. Ela não é uma unidade de medida. Não é centímetro, não é quilômetro. É o quê? É uma relação, né? Então, quando eu transformei tudo em centímetros aqui, né, e dividi o Dzão pelo Dzinho, eu achei a escala. A escala é uma relação, né? Portanto, 1 por 4 milhões. Significa o quê? Que num mapa de escala 1 por 4 milhões, 100 quilômetros é igual a 25 milímetros.
ou 2,5 centímetros. Tudo bem? Abração, turma. Vamos estudar.